É grande, é rápido, tem um poder de destruição devastador e pode penetrar muito mais fundo dentro da Rússia do que qualquer outra coisa no arsenal da Ucrânia. É o novo míssil de cruzeiro Flamingo, recém-revelado pela Ucrânia. Ele pode dar à Ucrânia vantagem decisiva na guerra de ataques a alvos dentro da Rússia. Vamos analisar a nova inovação da Ucrânia no campo de batalha e seu impacto no desfecho da guerra. O Flamingo foi revelado pela primeira vez em uma postagem no Facebook pelo fotojornalista da Associated Press, Efrem Lukatsky. O momento da revelação foi especialmente pertinente. No dia seguinte, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegaria a Washington, Distrito de Colômbia, para conversas cruciais com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, após este ter se reunido com o presidente russo Vladimir Putin. Zelensky estava acompanhado por líderes europeus, incluindo Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Sakir Stammer, Friedrich Merz e Giorgia Meloni. A intenção deles era convencer Trump a manter o apoio à Ucrânia e demonstrar que o país ainda tinha condições de continuar resistindo à invasão russa e levar a luta de volta para eles. Assim, a revelação de uma nova arma potencialmente revolucionária, na véspera dessa importante cúpula, certamente fortaleceu a posição da chamada Coalizão dos Dispostos. Na semana seguinte, surgiram mais detalhes sobre o Flamingo, que parece ter ampliado o alcance ofensivo da Ucrânia. Segundo relatos, o Flamingo alcança cerca de 3.000 quilômetros e transporta uma ogiva de 1.150 quilogramas. É um míssil de cruzeiro terrestre, com vídeos mostrando flamingos sendo lançados de trilhos montados em 2 reboques de 2 eixos, subindo rapidamente logo após o lançamento. Tanto em termos de alcance quanto de poder explosivo, é uma melhoria significativa em relação às armas de ataque de longo alcance atualmente usadas pela Ucrânia. Isso é crucial, pois permite ataques mais profundos e letais da Ucrânia na Rússia. Em menor número e com menos armas no campo de batalha, a Ucrânia resiste bravamente aos avanços russos em toda a linha de frente, com poucas evidências de que tenha pessoal ou poder de fogo suficientes para expulsar os russos dos territórios ocupados apenas por meio de batalhas terrestres. Os ataques noturnos em massa de drones e mísseis da Ucrânia dentro da Rússia tornaram-se mais que um incômodo para o país. Em particular, uma série de ataques à infraestrutura de petróleo e gás da Rússia, durante o mês de agosto, teria fechado o oleoduto Druzhba, que transporta gás russo para a Hungria e a Eslováquia, e reduziu sua produção total de petróleo em 135%. Como petróleo e gás geram ao menos 20% da receita da Rússia para financiar a guerra, isso certamente deve afetar. E ainda assim, até agora, a quantidade de dano que a Ucrânia pode causar tem sido limitada pelo alcance e pela carga útil de sua frota atual de drones de ataque e mísseis. O Flamingo ameaça mudar essa equação de forma dramática. A Ucrânia tinha apenas 2 mísseis russos da era soviética de longo alcance quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022. O SS-20 e um escaravelho, também conhecido como Toshka, é o Tu-143 Ray, além dos mais antigos Tu-141 Strij. Os Ray e Strij são, na verdade, drones de reconhecimento movidos a jato que foram convertidos em mísseis de cruzeiro rudimentares pelos astutos ucranianos. O Toshka foi a principal arma de mísseis balísticos táticos da Ucrânia no início da guerra e teve alguns sucessos, incluindo o afundamento do navio Saratov em Bodiansk, Mar de Azov, em março de 2022, a primeira grande perda naval russa na guerra. Os estoques desses mísseis parecem esgotados, com poucas notícias sobre eles em 2025, com alcance de 15 a 120 quilômetros, conforme a variante, e margem de erro de até 150 metros, o impacto desses mísseis foi limitado. Após o início da guerra, a Ucrânia apresentou o Netuno, míssil antinavio subsônico baseado no SSN-25 Switchblade soviético, ou KHH-35, adaptado para uso terrestre. O Netuno é semelhante ao míssil americano RGM-84 Harpoon, também usado pela Ucrânia em ataques a alvos russos no mar e em terra. Em 17 de junho de 2022, a Ucrânia afundou o navio russo Spasotel Vasily Bek, perto da Ilha da Cobra, com 2 mísseis Harpoon, embora algumas fontes afirmassem que, na verdade, eram Netunos.
Mas, novamente, com um alcance de mais de 180 milhas e uma ogiva pesando 150 quilos, seu alcance e poder destrutivo são limitados. Com estoques limitados do Netuno e mísseis soviéticos antigos em baixa, em 2023 e 2024, a Ucrânia dependia dos suprimentos da OTAN para seu arsenal de mísseis. O HIMARS é o mais notável, tornando-se uma arma icônica da guerra. A Ucrânia geralmente usa o M31 GLMRS, versão guiada do sistema de foguetes, lançado pelos veículos M270 MLRS sobre lagartas. High Mobility Artillery Rocket System refere-se à versão lançada por veículos com rodas. O foguete M31 tem alcance mínimo de 93 milhas e atinge alvos a até 43 milhas com ogiva de 200 libras, impactando a Mach 25. Eles têm sido altamente eficazes na eliminação de equipamentos russos, estações de radar, postos de comando e logística na retaguarda imediata, mas não têm alcance para ameaçar alvos mais profundos dentro da Rússia. O Hammer, da França, ou Armamento Módulo Aéreo de Alma Aérea, Armamento Módulo Aéreo de Alma Aérea, também fornecido à Ucrânia em grande quantidade, possui alcance de cerca de 43 milhas. Apesar de ser uma bomba guiada de 250 quilos com motor foguete, não um míssil, cumpre a mesma função. A míssil guiado ar-solo. 154 Joint Standoff Weapon dos Estados Unidos da América também é uma bomba planadora usada pela Ucrânia como míssil. A Joint Standoff Weapon não tem propulsão e alcança 12 milhas náuticas em baixa altitude ou 63 em alta. Ela leva ogiva bem mais pesada, de 500 ou 1.000 libras conforme a variante. Mas, de novo, não é um míssil e não alcança alvos dentro da Rússia. O Storm Shadow britânico e o francês Scalp Employ General, ambos amplamente usados pela Ucrânia, são mísseis de verdade. E definitivamente deram à Ucrânia um alcance ampliado para ataques de longa distância mais poderosos e precisos. Eles possuem um alcance operacional entre 150 e 340 milhas e carregam uma ogiva de penetração multiestágio BROACH de 1.000 libras. O míssil M39 ATACMS americano chegou à Ucrânia no fim de 2023 e é muito eficaz. Tem alcance de até 190 milhas e leva carga de 470 a 560 libras ou até 950 submunições M74, conforme a variante. Esses mísseis importados, sem dúvida, desempenharam um papel importante no esforço de guerra ucraniano até agora, ajudando a Ucrânia a destruir equipamentos e tropas russas. Prejudicaram a logística, a infraestrutura na retaguarda e forçaram a frota do Mar Negro a deixar a Crimeia, entre outros sucessos. No entanto, a Rússia não é exatamente a menor nação do mundo e tem retirado cada vez mais seus recursos para fora do alcance dos mísseis ucranianos. A Ucrânia precisa ainda mais de armas de ataque de longo alcance. Mísseis costumam ser muito caros, custando centenas de milhares ou até milhões de dólares cada. Toda a receita da Ucrânia vai para a guerra, tornando o país dependente de ajuda externa e empréstimos para despesas civis, salários e pensões. Então, principalmente, a Ucrânia desenvolveu drones de ataque de longo alcance para atender às suas necessidades em vez de mísseis, porque eles são muito mais baratos de produzir, especialmente em grande escala. Esse arsenal de drones é impressionante, possivelmente o melhor do mundo, especialmente considerando as circunstâncias restritas de guerra em que foram desenvolvidos. E o alcance deles continua melhorando, embora sejam limitados pela carga útil que conseguem transportar. Isso é ainda mais evidente em longas distâncias, onde o peso da carga pode reduzir a velocidade e precisão dos drones, elevando o risco de falhas e facilitando sua derrubada. O arsenal ucraniano inclui drones importados, como o britânico Dart 250, que carrega 25 quilos e alcança mais de 250 quilômetros. E o drone-alvo Banshee Jet 80 Plus, usado como kamikaze. Drones turcos e paquistaneses e Ilyussu-3 foram usados pela Ucrânia para atacar alvos na Rússia. Embora as especificações não estejam claras, o Destinus Lord drone suíço é provavelmente o importado de maior alcance, transportando até 25 quilos por 750 a 2.000 quilômetros.
Drones importados foram abatidos na Rússia, mas vários devem ter alcançado seus alvos. A maioria dos drones de ataque de longo alcance usados pela Ucrânia na Rússia é projetada e fabricada no próprio país. Já foram identificados pelo menos uma dúzia de drones de ataque de longo alcance, além de outros que parecem protótipos ou criações únicas. Alguns, como o Ukrajet UG-22 Airborne, seguem o layout de aeronave leve, com hélice frontal, asas retas e trem de pouso fixo. Esses drones suportam até 20 quilos e alcançam cerca de 800 quilômetros. O Aeropract A-22 Foxbat veículo aéreo não tripulado é uma aeronave ultraleve ucraniana de asa alta e trem triciclo para 2 ocupantes, convertida pelas Forças Armadas ucranianas em munição de permanência para ataques de longo alcance. Com alcance de 1.000 quilômetros e carga útil ajustável, tem sido usado em ataques no interior da Rússia. Ele foi identificado como o drone que atingiu a principal fábrica russa de drones, Geran, em Yelabuga, Tartaristão, em abril de 2024. Fica a mais de 1.300 quilômetros da fronteira Ucrânia-Rússia. Isso indica que o drone tem alcance maior do que se pensava ou foi contrabandeado e lançado dentro da Rússia. Então, claramente, esses drones aéreos podem ser altamente eficazes. Seu tamanho grande, baixa velocidade e aproximação barulhenta facilitam sua identificação e abate, mesmo em baixas altitudes. Por isso, a maioria dos drones de ataque de longo alcance da Ucrânia é a jato. O JOS-25 Skyline é uma munição vagante a jato criada pela Ukrajet, como versão armada do drone-alvo UG-23 Topaz. Ele tem um alcance potencial de ataque de cerca de 800 quilômetros e, segundo relatos, carrega uma ogiva explosiva de 10 quilos, o UG-26. Bobber, ou Castor, é um veículo aéreo não tripulado a jato conhecido, produzido em massa e já usado em ataques a Moscou. Com canards, fuselagem aerodinâmica e cauda invertida, o Castor alcança cerca de 1.000 quilômetros e transporta cerca de 20 kg de carga útil. O principal drone de ataque de longo alcance da Ucrânia é o AM-196 Lyuty, que significa feroz. Seu alcance operacional é de 1.000 a 2.000 quilômetros, podendo aumentar com mais combustível ou cargas mais leves. Sua capacidade de carga foi aumentada de 50 para até 75 quilos. Versão aprimorada usada com sucesso para atingir alvos a mais de 600 quilômetros da fronteira ucraniana. Em 26 de julho, drones Lyuty atacaram a fábrica de sinal em Stavropol, produtora de sistemas de radar e guerra eletrônica. O Lyuty também é um dos drones mais caros de fabricar da Ucrânia, custando cerca de $20.000 cada. Isso ressalta sua importância para as forças de defesa da Ucrânia. Em julho, a Alemanha anunciou que financiará a produção de até 500 deles. A Alemanha também financiará o Bars, primeiro míssil de cruzeiro ucraniano produzido em massa. Esse processo pode já estar em curso. Segundo a inteligência pró-Ucrânia, em julho, Lyuty e Bars eram cada vez mais enviados à linha de frente. Uma foto do ataque a Stavropol mostra possivelmente o primeiro registro de um míssil Bars abatido. Pouco se sabe sobre o Bars. Apesar de ter alcance parecido ao Lyuty, ele possui ogiva maior e é pelo menos 2 vezes mais rápido que os 320 km do Lyuty. Existe outro míssil avançado ucraniano além do Flamingo, aparentemente pronto para produção em massa, mas com só 1/3 do alcance na versão estendida. Havia também o sistema de mísseis balísticos SAPSAN, chamado PRIM-2, para exportação. Porém, uma semana antes da apresentação do Flamingo, o Serviço Federal de Segurança da Rússia disse ter destruído os estoques e a base técnica do SAPSAN, inviabilizando sua produção. O Serviço Federal de Segurança disse que havia descoberto os locais de edifícios e sistemas de defesa aérea envolvidos na produção e proteção do sistema de mísseis balísticos SAPSAN, nas regiões de Sumy e Dniepr-Petrovsk, e os destruiu. Imagens de controle divulgadas pelo Serviço Federal de Segurança mostram várias indústrias destruídas, mas ainda não se sabe se eram realmente as instalações citadas pelo Serviço Federal de Segurança. O SAPSAN já era produzido em série, usado ativamente e disponível para exportação. Anunciado oficialmente em junho, ele tem um alcance operacional de 700 quilômetros e já foi usado para atacar alvos dentro da Rússia.
Ele transporta uma ogiva de 475 quilos e se destaca pela velocidade, acima de 4.800 km/h, tornando-se imune a todos, exceto aos sistemas de defesa aérea mais avançados da Rússia. E espera-se que o mesmo aconteça com o Flamingo. O Flamingo, um produto do fabricante Firepoint, com sede em Kiev, é significativamente mais lento que o Sapsan, com uma velocidade de cruzeiro de cerca de 950 km/h. Isso se deve, em parte, ao seu peso. Com mais de 13.000 libras, 4 vezes o peso do míssil de cruzeiro americano Tomahawk, esse peso pode reduzir um pouco sua velocidade. Isso também permite ao Flamingo transportar ogivas pesadas por longas distâncias. O Flamingo pode, em parte, ser comparado diretamente ao Tomahawk. Firepoint afirmou que o Flamingo é uma grande melhoria em relação ao lendário míssil lançado do mar dos Estados Unidos da América. Os Tomahawks, em primeiro lugar, estão desatualizados. Em segundo lugar, eles são muito inferiores em termos de características tecnológicas. Eles são piores em tudo que os Flamingos de hoje e ainda custam 5 vezes mais, disse um representante da empresa. O custo total de um único míssil Tomahawk, incluindo desenvolvimento, aquisição, despesas operacionais e de manutenção, começa em torno de 187 mil dólares americanos, mas pode chegar a até 2 milhões de dólares americanos. Assumindo que os cálculos da Firepoint estejam corretos, isso coloca o custo unitário de um Flamingo entre 350 mil dólares americanos e 2 milhões de dólares americanos cada. Devido ao orçamento limitado da Ucrânia, provavelmente será necessária uma parceria de produção como o acordo alemão BARS, para aumentar a produção aos níveis necessários. Talvez essa parceria já exista, até certo ponto. O site de defesa The Warzone, TWTD, destacou que o Flamingo é muito parecido ou até idêntico ao míssil FP-5, fabricado pela Millennium, dos Emirados Árabes Unidos. Seu design e especificações coincidem quase exatamente com o folheto da Millennium. A relação entre a Firepoint e a Millennium não é clara. Mas, pelos laços britânicos da Millennium, o Reino Unido pode estar discretamente apoiando o desenvolvimento do Flamingo. Fora o custo, a afirmação da Firepoint de que o Flamingo supera o Tomahawk pode ser um pouco exagerada, mas não muito. O Tomahawk segue devastador, como mostrou o ataque dos Estados Unidos da América a locais nucleares do Irã em junho, quando submarinos lançaram 30 mísseis. O Flamingo tem alcance maior que a maioria dos Tomahawk, leva mais que o dobro de carga e é um pouco mais rápido. O Tomahawk ainda mantém uma vantagem em seu comprovado sistema de orientação Terrain Contour Matching, que permite resistir a interferências no sistema de posicionamento global, um fator crucial no ambiente de guerra eletrônica da Ucrânia. O Flamingo usa orientação inercial e por satélite, mais vulneráveis. O tamanho enorme do Flamingo, com uma envergadura de 60 metros e peso de lançamento de 6 toneladas, aliado ao seu design simples de asa reta, é o que lhe confere alcance excepcional e grande capacidade de carga, além de torná-lo mais barato de produzir do que a maioria dos seus concorrentes. No entanto, essas características também o tornam muito mais fácil de detectar, especialmente porque, novamente, segundo o TWZ, com o que parece ser nenhuma tentativa de controle de assinatura, o Flamingo está longe de ser imune à interceptação. É verdade que a Ucrânia já alcançou e continua alcançando sucessos consideráveis ao atacar instalações russas com drones e mísseis que possuem detecção e prevenção inferiores às do Flamingo. Quanto mais caros os mísseis, menos impressionante será, já que a Ucrânia verá eles sendo abatidos. O Flamingo está pronto para ter papel crucial na guerra da Ucrânia, com ataques de longo alcance contra alvos russos. Drones e mísseis ucranianos de longo alcance têm sido muito eficazes contra alvos russos. Como a maioria deles carrega ogivas até 5 vezes menos potentes que as do Flamingo, causam menos dano. A Ucrânia pode atacar sistemas sensíveis, como a torre de destilação de uma refinaria, interrompendo a produção até os reparos. Mas eles não têm potência para destruir toda a refinaria, como os ataques de mísseis russos em agosto em Kremenchug e perto de Odessa. A Ucrânia também atacou a fábrica de drones Garan em Yelabuga, Tartaristão, interrompendo a produção em um galpão. Poucos meses após o ataque, a instalação já ocupava 48.770 metros quadrados e produzia 5.000 Garans por mês.
Provavelmente seriam necessários dezenas, se não centenas de drones para destruir completamente a instalação, enquanto apenas alguns flamingos poderiam fazer o trabalho de forma rápida e extremamente eficaz. A maneira mais eficaz de usá-los provavelmente é em ataques combinados, utilizando uma variedade de drones de ataque e de distração, junto com flamingos e possivelmente outros mísseis menos valiosos. Os drones de distração atraem o fogo das defesas aéreas, enquanto os outros drones miram nos sistemas de defesa aérea e em alvos menores e mais sensíveis. Isso permite que flamingos pesados causem danos em aeródromos e fábricas como Yelabuga. Por enquanto, embora a Ucrânia afirme que o flamingo já foi usado em combate, aguardamos mais informações sobre quantos existem, quantos estão sendo produzidos, como estão sendo usados e quais danos estão causando. Uma coisa é certa, se o flamingo atingir seu potencial, Putin terá novos problemas altamente destrutivos para perder o sono. Vamos mantê-lo atualizado sobre o progresso no The Military Show, então inscreva-se para não perder nada. E obrigado, como sempre, por assistir.